Mais um final de semana de Premier League chegando por aqui. Meio da semana tivemos um Ley Brentford, esse aqui bateu um Ley Chelsea. Esse Ley Chelsea não só bateu, como no jogo eu consegui pegar o Back Liverpool, né? Ley Chelsea, deu pra pegar o Back Liverpool. E o Back Aston Villa contra o Newcastle. Em momento algum deu sinal de vida, né? Parabéns aí o Aston Villa. Em momento algum deu sinal de vida. A única coisa que deu pra fazer nesse jogo, pra mim aqui pelo menos, foi que eu peguei o gol do Aston Villa, né? O último gol lá na partida eu consegui pegar quando eles começaram a martelar e tentar buscar alguma coisa, mas já tava 3-0, já tava sem chance nenhuma. Everton e Tottenham jogando no sabadão 9h30 da manhã, né? O Tottenham aí uma vitória em cima do Brentford no final de semana. Isso aqui acho que eu fiz gols nessa partida. Acho que foi isso, acho que foi gols. Eu fiz gols nessa partida aqui. O Everton já está na zona de rebaixamento, vem pressionado. Não tava jogando tão mal, mas olha isso aqui, ó. Não faz gol, né? Contra o Aston Villa 1-0, contra o Fulham 1-0. Perdeu para o Wolves 3-0 e aí perdeu para o City 3-1. A última vez que o Everton fez gol na Premier League foi depois do Natal, no dia 26, no Boxing Day contra o City. Complicado, né? E a gente tem aqui o último jogo, foi o 2-1 na casa do Tottenham, um jogo recente até, né? 22 de dezembro teve o jogo da ida, vamos dizer assim. Agora a volta lá em Liverpool, o Everton jogando em casa. Se a gente olhar aqui, ó, o Race em casa do Everton, não é dos melhores, né? Não é dos melhores do campeonato. 18º. Fora de casa, por incrível que pareça, eles jogam melhor, é o 5º. E a forma recente em casa do Everton, como que tá? 15ª posição, tem 2 vitórias ali contra o Chelsea, dia 9 de dezembro, e contra o Newcastle, dia 6 de dezembro. Mas ó, de lá pra cá deu uma desandada, né? O time do Everton. Nos últimos 5 jogos é o pior do campeonato, cara. Nos últimos 5 jogos é o pior do campeonato. Ó, fora de casa também tem um detalhe. Fora de casa, se a gente olhar aqui, o Tottenham não é um baita de um bicho papão, né? Recentemente fora de casa, olha o Tottenham aqui, apenas uma vitória. O Leia ao Everton pode fazer sentido, tá? O Leia ao Everton pode fazer sentido. O Tottenham tá na 4ª colocação, o Everton 18º, um Leia ao Everton a 3,25 pode muito fazer sentido, mas eu tô na dúvida se eu coloco aqui. Eu acho que eu vou colocar. Eu vou colocar na nossa planilha aqui, mas vou ser bem honesto. Não vou entrar pré-live. Já certeza não entro pré-live. Vou precisar da leitura aqui nessa partida pra conseguir pegar este Leia ao Everton. Esse último jogo do Tottenham foi uma coisa meio complicada porque o Tottenham tinha uma certa superioridade, vamos dizer assim, em termos de posse de bola, de chegadas, etc, mas não conseguia fazer muita coisa. Eu acabei não fazendo nada, né? Esperando um pouquinho, acabei pegando os gols, mas eu fui pegar o gol só no segundo tempo, na hora que o Tottenham começou a pressionar em busca do empate. Eu fico um pouquinho de pé atrás nesse Ley Everton, justamente porque o Tottenham parece ter uma dificuldade muito grande de conseguir a última bola, né? A gente tinha falado isso da outra vez. Essa última bola pro Tottenham chegar e marcar é o que parece que ainda faz falta. E também vai fazer muita falta o som. A gente tem aqui, né, alguns dos jogadores, o Son continua fora, tá lá na Copa da Ásia, e aí do lado do Everton também algumas ausências. Danjuma deve estar fora, Coleman estão aqui como dúvidas para essa partida. Também no sabadão teremos um dos times aqui que por algum instante foi líder no campeonato, Brighton recebendo o Crystal Palace. A fase do Brighton não tá legal, né? Esse jogo contra o Luton eu fui em over goals. Dá uma olhada nisso aqui. Eu fui em over goals nessa partida depois do segundo gol do Luton, tá? Eu fui em over goals nessa partida depois do segundo gol do Luton. Eu peguei o à frente. Ele bateu. Mas, cara,
Eu achava que esses gols viriam do lado do Brighton. Eu achava que viria do lado do Brighton. Brighton simplesmente tomou um 4-0 do Luton fora de casa. Então, assim, a fase não é das melhores. Infelizmente, eu não vou conseguir colocar nada na lista aqui. Se o Brighton estiver na frente, aliás, se o Crystal Palace estiver na frente, se o Brighton estiver atrás, aí eu buscarei gols. Mas eu acho que para match odds, pelo que fez recentemente o Brighton, eu não vou conseguir fazer nada, apesar de ter sido um time que já foi um queridinho por aqui. Teremos também no sábado o Newcastle ali na 8ª posição, recebendo o Luton na 17ª. O problema aqui, nessa entrada, se a gente olhar qual que é a odd do Newcastle, 1,42. Jogaram bem contra o Aston Villa, né? E venceram, me surpreendeu. No under-over, o Newcastle é o terceiro do campeonato. A odd 1,42 eu não gosto. O Luton é um time que complica muito a vida dos times do topo. Eles não estão nem aí, eles atacam mesmo quando tem oportunidade. São muito bons de bola aérea, né? Contra o Arsenal, eles fazem eles têm 3 chegadas de bola aérea e em 2 eles fazem gols. Acho que é uma coisa assim. Não sei se são 3 escanteios, se são 2 escanteios e uma falta, mas em 3 chegadas eles fizeram 2 gols. Acho que é contra o Arsenal, que aí o Arsenal faz gol aqui lá no finalzinho. Mas o Luton é um time que gosta de complicar. E o Luton é um time que gosta de fazer gols. Eu sei que aqui, ó, se a gente olhar na partida recente, na casa do Luton foi apenas 1-0, né? Não saiu os gols. Nos jogos recentes do Newcastle, acaba batendo esse over 2,5. Eu acho que é uma partida que pode ser muito interessante o 2,5, independente de quem estiver na frente, tá? Porque o Newcastle na frente, o Luton vai buscar esse gol. O Luton na frente, o Newcastle vai buscar esse gol também. Então pode ser sim um jogo aonde a gente veja o 2,5 chegar pra gente. Vamos ver quanto que tá essa odd de 2,5. A única coisa que eu fico um pouquinho receoso, eu vou colocar aqui, tá? O jogo é em Newcastle, né? Newcastle over 2,5. A única coisa que é pra ficar um pouquinho ligado, não é uma entrada pra gente fazer pré-live e deixar torar, eu acho, tá? Eu acho que é interessante a gente ver como tá a pressão, a gente vê que um gol tá pra sair, pode fazer sentido entrar no 2,5, ou então a gente entra e depois sai o primeiro gol. Até porque se você faz uma entrada dessa lá no começo e o jogo fica muito morno, sem a oportunidade desse gol, pode ser que o 2,5 não venha e seja novamente 1-0 aí, caso não exista esse gol no primeiro tempo, esse gol não saia cedo. Ainda no sábado vai rolar o Sheffield Aston Villa, mais uma vez. Aqui eu acho que a gente não precisa nem debater muito em cima disso. Essas entradas no Lei Sheffield ultimamente tem feito muito sentido aqui, ó. Faz tempo, hein? Faz tempo que o Sheffield não ganha, rapaz. E o último jogo deles ali foi dia 21 de dezembro contra o Aston Villa. O último jogo contra o Aston Villa foi dia 21 de dezembro. Também não bateu, foi lá na casa do Aston Villa, não bateu a vitória dos caras. Então, Lei Sheffield, aí mais uma vez a 5,6. O Aston Villa vindo de uma necessidade de recuperação, até porque está ali na 5ª colocação, né, do campeonato, e vem aí de 2 jogos sem vitória contra adversários que deveria ter ganho, né? Se quer estar na briga pelo topo, deveria ter vencido principalmente o jogo do Everton. Esse jogo aqui contra o Newcastle também não foi uma boa. O próprio jogo do Sheffield deveria ter vencido, né? Então tá aí uma oportunidade de recuperação do Aston Villa. Se o Aston Villa, eu me queimei semana passada, mas se o Aston Villa vier mais uma vez bem pro jogo, talvez eu pegue até esse Beckham em 68, tá? Por ser o Sheffield. Mas eu vou precisar do Aston Villa jogar um pouquinho mais do que jogou esse final de semana contra o Newcastle, onde ele foi achincalhado, vamos dizer. Domingão, mais uma vez, um duelo interessantíssimo pra gente. Liverpool vai a Londres enfrentar o Arsenal. O Arsenal vindo de vitórias, Liverpool vindo de vitórias. Se a gente olhar aqui, ó, confronto recente entre as duas equipes, a gente teve no dia 7 de janeiro uma partida onde o Liverpool levou a melhor por 2-0.
0. Lá no dia 23 de dezembro também teve e foi um empate. E esse confronto se repete mais uma vez. Se enfrentaram pela Premier League em dezembro e agora se enfrentaram depois pela FA Cup e agora se enfrentam mais uma vez pela Premier League. No histórico recente aqui, se a gente olhar, a última vitória do Arsenal foi no final de 2022. De lá pra cá a gente tem 2 vitórias do Liverpool, 2 empates. Pra mim esse jogo aqui é um jogo completamente pra live, cara. Um jogo bem difícil da gente pensar em alguma coisa. O Arsenal precisando da... É o tal do jogo dos 6 pontos, né? O Arsenal precisando da vitória para encostar, iria a 49 e ficaria 2 do líder Liverpool. E o Liverpool, caso consiga vencer, iria para 54, abrindo uma belíssima distância do Arsenal. Talvez aí a imprensa até fale que uma vitória do Liverpool tira já as chances de título do Arsenal, porque vai ser difícil recuperar esses pontos depois. Acho um jogo muito difícil. Esses últimos jogos do Arsenal, eu tenho gostado de pensar em gols. Porém, se a gente olhar aqui no confronto entre eles, o último jogo foi 2-0 na FA Cup e no jogo na casa do Liverpool 1-1. Esse 1-1, aliás, não tem uma expectativa de gols muito grande, se você for olhar aqui, né? Um do lado do Liverpool e 0,87 do lado do Arsenal. Não é o típico jogo que essas equipes fazem contra times um pouco menores. Se enfrentaram 2 vezes recentes, um sabe como o outro joga, muito difícil, cara. Vale lembrar também que o Liverpool não tem Salah, né? Vale lembrar isso daí, eu acho que é um detalhe muito importante para esse jogo. Eu vou para essa partida sem nada amarrado debaixo do braço. Vou pro jogo, vou olhar ali, se eu vejo que um tá melhor que o outro, eu faço a entrada. Se sair o primeiro gol cedo, posso talvez entrar em gols. Antes de sair o gol, mesmo que exista uma certa pressão de um dos lados, provável que eu nem pegue alguma coisa de gols, eu pegue, leia a equipe que estiver tomando a pressão. Mas ó, pra mim é difícil, tá? Pra mim esse jogo aqui é difícil de pensar em alguma coisa. E fechando a rodada de Premier League, temos o City fazendo a partida lá na segunda-feira contra o Brentford. Odd do City é 1,42. Contra o Brentford, tudo bem que é fora de casa. Não parece que tá um pouco alta, não? O City tá ali na segunda colocação do campeonato. O Brentford... Como que tá o Brentford? O Brentford ganha todas em casa e a gente não foi avisado? O Brentford em casa tem 4 vitórias. Em casa eles não são péssimos, né? Vamos dizer assim. Venceram o Nottingham Forest, venceram o Luton, perderam do Arsenal, perderam do Aston Villa, perderam do Wolves. Fora de casa, o City realmente teve seus tropeços, mas, cara, o City é 1,42. A gente comentou algumas vezes já que o City realmente teve uma fase ruim nesse campeonato, né? Mas os jogadores estão voltando. A gente teve o Kevin De Bruyne jogando muita bola esses dias. Eu te falo que o City é 1,42. Ainda que possa jogar sem alguns dos jogadores, né? Ainda que jogue desfalcado, o City a 1,42 contra o Brentford, na minha cabeça, é uma boa, tá? O que eu mais gosto dessa odd aqui é que, por se tratar de Manchester City, a gente sabe que o mercado respeita muito e que essa odd vai ficar estacionada por um bom tempo nesse 1,42. A não ser que o City entre com o sub-20. O Manchester City a 1,42 me agrada demais e não precisa nem jogar com o Haaland. Pode jogar com o Álvares, pode jogar com o Grealish, pode jogar... Sabe? É que o City, com o elenco completo, não é para uma odd em 42 contra o Brentford, né? O Brentford é a 15ª colocação. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas. É uma odd... eu acho bem interessante. Por se tratar de Manchester City, eu acho bem interessante, até porque a gente consegue ficar nela um bom tempo no primeiro tempo. O City vai ter posse de bola, o City vai mandar na partida, o City vai deixar a gente tranquilo nessa posição, seguro. Eu gosto bastante dessa aí, só para segunda-feira. E claro que essa odd do meu Manchester City está no Bolsa de Aposta. Tem lá também, ó, United contra o West Ham. United quase se complicou aí, hein? United quase se complicou no meio da semana. Tem o Burnley e o Fulham, o Chelsea e o Wolves, times que a gente acabou deixando
de fora daqui dessa lista. Acabei indo só nos que eu tenho feito com mais frequência, né? Ultimamente. Bolsa de aposta é um exchange para você operar contra ou a favor de times e contra outros apostadores, né? Não é contra uma casa. Então ali você vai ter, obviamente, as melhores odds deste trade esportivo. Ó, sinceridade, acho que segunda-feira a gente vai bem nesse Manchester City, tá? Tô confiante no Manchester City, hein? Tô confiante no Manchester City para segunda-feira, espero que dê bom. Boa sorte, bons greens para vocês, até a próxima.